como que a gente entende ou que a gente sabe se realmente o paciente tem um problema de disfunção erétil? Nesse caso, com certeza, a coisa mais importante é a queixa que o paciente vai nos falar. Então, o paciente chega até nós e a gente comenta, ele acaba falando que tem dificuldade de ereção. Nesse caso, essa é a principal coisa que você deve considerar nessa hora. Então, mas isso só às vezes não é suficiente para a gente conseguir estabelecer se realmente o paciente tem um problema de disfunção erétil e o quão séria essa disfunção erétil é nesse caso. Por isso que a gente pode se valer mão de alguns questionários que são formulados justamente com essa finalidade, para a gente tentar descobrir por que o paciente tem, ou se realmente a gente conseguir quantificar o quão séria é essa disfunção erétil dele. Se é uma disfunção erétil leve, se é uma disfunção erétil grave, se é uma disfunção erétil moderada, ou até mesmo às vezes não tem nenhum problema de disfunção erétil. E esse questionário nos ajuda a entender outros aspectos que podem estar prejudicando a qualidade da ereção. Por exemplo, se essa disfunção erétil, essa dificuldade de ereção é causada, por exemplo, por um desajuste, uma preocupação, uma insatisfação sexual, uma baixa do desejo sexual nesse caso. Por isso que essas perguntas nos ajudam tanto nessa hora. E elas podem ser aplicadas antes da consulta que o paciente venha ter com a gente. E quando o paciente faz isso, talvez as respostas sejam até mais fidedignas, ele esteja num ambiente mais tranquilo, não esteja pressionado pelo médico e ele consiga responder isso da melhor maneira possível, com mais calma até mesmo nessa hora. Então, esses questionários, eles, principalmente esse índice de função erétil, índice internacional de função erétil, ele é composto por 15 perguntas e essas perguntas elas separam em áreas que podem prejudicar a qualidade da ereção, que é a área, por exemplo, da rigidez peniana, que é da função erétil mesmo, a questão do orgasmo, a questão da satisfação e do desejo sexual. E ele separando através dessas áreas, nós conseguimos direcionar melhor esse tratamento. E cada uma dessas áreas, você tem um score máximo, cada uma vai ter uma nota, você dá uma nota de 0 a 5 para cada uma dessas perguntas, e a gente consegue através disso obter uma ideia melhor do que esteja acontecendo com esse paciente. Então eu vou passar aqui agora para a tela do computador, na que eu acabei mostrando diretamente ali, mostrando como é que funciona esse score e esse preenchimento disso, e as áreas, e dando exemplos de como cada uma desses scores pode ser separado e como que essas áreas a gente pode entender melhor através das notas que o paciente tiver nesse score, como que a gente direciona o tratamento em cada uma dessas esferas de que podem prejudicar a qualidade da ereção. Então a gente vai passar agora para a tela do computador. Para nós entendermos realmente se o paciente tem um problema de disfunção erétil, além de você questioná-lo sobre esse problema, existe a possibilidade da aplicação de certos questionários. E esses questionários são muito validados, são muito importantes, por quê? Porque eles conseguem fazer com que o paciente responda de maneira mais fidedigna possível o que está acontecendo com ele. E ele engloba não só os aspectos relacionados à função erétil, nesse caso, mas os aspectos relacionados, por exemplo, ao orgasmo e até mesmo o grau de satisfação sexual que ele tem no momento da relação sexual e até mesmo a questão do desejo que ele tenha nessa hora. Por isso que esses questionários são muito bons e podem ser aplicados antes até mesmo da consulta. E a gente sabe que quando o paciente responde esses questionários sozinho, ele não tem a interferência da presença do médico ali naquele momento e as notas que ele venha a dar nesse momento talvez sejam até mais fidedignas, sejam mais confiáveis nessa situação. E para a gente fazer isso, nós temos alguns questionários já formulados e dentre eles o mais famoso é o IEF 15, que por que a gente chama desse nome? Porque é o Índice Internacional de Função Erétil e ele é composto por 15 perguntas. E cada uma dessas perguntas, a gente separa elas em áreas, vamos dizer assim,
E cada uma dessas perguntas você vai ter uma nota, você dá uma nota de 0 a 5, e a partir daí a gente consegue, separando por áreas, a depender do questionamento, das respostas que o paciente deu, avaliar melhor qual que é o problema, qual que é o problema sexual ou o tão séria que é a disfunção erétil que esse paciente vem apresentar, certo? Então esse questionário, ele é composto de 15 perguntas, tá? E as perguntas que o paciente vai responder, elas estão separadas basicamente em algumas áreas. E essas áreas são as áreas da função erétil, que é a pergunta 1, 2, 3, 4, 5 e 15. A questão relacionada ao orgasmo, que é as perguntas 9 e 10. Do desejo sexual, as perguntas 11 e 12. E a satisfação com as relações sexuais, que são as perguntas 6, 7 e 8. E cada uma dessas áreas vai ter uma nota máxima, né? Então vai ter uma nota variar de 0 até uma nota 30, porque nesse caso aqui são 6 perguntas. Nessa nota aqui são 2, vai ser 10. Nessa aqui também são 2, vai ser 10, e nessa aqui vai ser 15. E até mesmo a parte da satisfação sexual, que vai ter uma nota 10 também, porque são duas perguntas nesse caso. E como que a gente pode aplicar isso? Qual que é a aplicabilidade desse caso? Então, por exemplo, vamos pegar o tópico aqui da função erétil, por exemplo. Então, o primeiro exemplo. Se o paciente tem uma nota baixa, que a gente considera inferior a 15 nesse caso, tá? A gente já pode considerar o tratamento para ele com algum remédio para ereção, tipo a sildenafila, a tadalafila, por exemplo, desde que não existam contraindicações para isso. Porque se a área dominante for a função erétil e essa nota for muito baixa, provavelmente ele tem um problema sério de ereção e precise ser investigado nessa hora. Nesse caso dessa nota 2, por exemplo, aqui, ó, dessa área da parte do orgasmo. Então, se esse paciente tem notas baixas também relacionado a isso, o que a gente pode falar? Que ele possa ter, por exemplo, um quadro de ejaculação precoce, por exemplo, ou até mesmo estar usando alguns medicamentos ou problemas emocionais que estejam interferindo na questão do seu orgasmo, da dificuldade de ter esse orgasmo ou até mesmo da parte da ejaculação nesse caso. Nessa situação 3 e 4, nessa área, do desejo sexual, da satisfação, por exemplo, com desejo sexual reduzido, o que pode dizer? Então, o que é uma das coisas que faz com que o homem tenha um desejo sexual diminuído? A baixa da testosterona, por exemplo. Então, se ele tiver um score baixo, tiver uma nota 4 aqui, por exemplo, a gente pode investigar, a gente pode dosar, por exemplo, um nível de testosterona e uma dosagem de prolactina, que é uma das coisas que faz com que exista uma diminuição do desejo sexual. E nessa área de satisfação sexual e da satisfação geral com a sua vida sexual, esse homem tenha notas baixas nessa hora. O que talvez seja necessário nesse momento? Um aconselhamento sexual, talvez com um psicólogo, conversar, tem algum problema emocional por trás desse problema, que esteja dando essa diminuição na satisfação com as relações e a satisfação geral com a sua vida sexual. Então, esse score, essas notas, elas nos servem para guiar a nossa conduta relacionada a isso. E por isso que ela pode ser utilizada nesse caso, tem uma boa aplicação nesse momento e a gente consegue, através disso, conseguir investigar melhor e saber realmente se o paciente tem mesmo um problema de disfunção erétil.